Em 20 de janeiro de 1971, o engenheiro civil Rubens Paiva, que tinha sido por um breve período deputado federal lá em Brasília, mas que tinha sido cassado depois do golpe militar de 1964, ele estava em sua casa com a sua família, mulher e 5 filhos, aproveitando um feriado e já com a roupa pronta de maiô para ir para a praia, que ficava a poucos metros da sua casa, quando chegaram alguns policiais armados batendo em sua porta. Passado um espanto inicial, ele pediu permissão para se trocar, vestiu um terno elegante e aceitou o convite, que na verdade era uma ordem daqueles policiais armados, para acompanhá-los em seu próprio carro para alguns esclarecimentos, coisas simples, rotina mesmo. E ele acalmou a família, tranquilizou os filhos que estavam ali por perto e disse: "Daqui a pouco eu volto." Saiu dirigindo seu próprio carro, deixou alguns policiais ainda armados em casa, fazendo a proteção ou prisão temporária dos membros da família dentro de casa, e nunca mais foi visto por ninguém. O que aconteceu, é claro, foi um crime. Ele fez parte dos chamados anos de chumbo da ditadura, o período mais repressivo, logo depois do chamado Ato Institucional número 5, o AI-5, que suspendeu todas as garantias individuais e estabeleceu mesmo o estado de vigilância e repressão mais severo da ditadura. E ele só foi esclarecido mesmo mais de 40 anos depois. Em 2014, na época da Comissão Nacional da Verdade, durante a presidência de Dilma Rousseff, ela também uma ex-presa, também torturada durante a ditadura militar. Durante a Comissão da Verdade foram identificados os militares que participaram da prisão arbitrária, dos maus tratos, da tortura e, por fim, da morte de Rubens Paiva, que a família ficou sabendo aconteceu pouco tempo depois da prisão. Ele foi tão brutalmente espancado e sofreu torturas tão violentas que a sua morte aconteceu até que mais ou menos rápido, em 1 ou 2 dias. E o corpo desapareceu, jamais tendo sido localizado. Até hoje não se sabe o que foi feito dos restos mortais de Rubens Paiva. Isso foram 40 anos, até mais de 40 anos, até se terem os nomes. Nessa ocasião, finalmente houve uma denúncia, houve um processo, o Ministério Público Federal processou estes militares, eram 5 ou 6 nomes, não, 5 nomes, mas o caso ficou rolando na justiça, houve diversos recursos, finalmente ele chegou ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que sentou em cima do caso e até hoje, estamos falando de mais de 50 anos depois do ocorrido, mais de 10 anos depois da identificação dos culpados, até hoje o STF ainda não decidiu o que fazer com eles. Então, os que ainda estão vivos, né, os que sobrevivem, se eu não me engano são apenas 2, ainda seguem inocentes por este crime, pelo menos no olhar da justiça, porque a condenação deles ainda não transitou em julgado. Eu sei que hoje é Natal, que é um dia gostoso para estar em família. Eu espero que você esteja aproveitando este dia de Natal deliciosamente ao lado das pessoas que você ama, mas acho que não custa lembrar que a família Rubens Paiva nunca mais teve a oportunidade de se reunir novamente depois deste acontecido em 1971, e que isso gerou consequências não só para a história dessas pessoas, desses brasileiros, mulheres, 5 filhos, que então ainda eram todos menores de idade na época da prisão e da morte do pai, como também na história do Brasil. E é o que é relatado aqui neste livro chamado Ainda Estou Aqui, publicado por Marcelo Rubens Paiva, pouco tempo depois da Comissão da Verdade, lá pelo ano de 2015, 2016, e agora transformado num filme com direção de Walter Salles, que surge aí como forte candidato para ser indicado ao Oscar. Não sabemos o que vai acontecer. O fato é que há muito tempo um drama brasileiro não trazia tantas pessoas para salas de cinema. A última informação que eu tenho é que foram 2,5 milhões de espectadores, um número que inclusive pode até aumentar, porque o filme continua em cartaz depois de muitos meses, o que também é um fato muito raro no cinema brasileiro, que dificilmente consegue ficar no cinema por mais do que
2 ou 3 ou 4 semanas, mas o Ainda Estou Aqui ainda está lá, ainda tá levando gente, ainda tá contando bilheteria. É graças ao sucesso do filme que tanta gente, eu inclusive, se interessou em ler esse livro. O livro já está ocupando o primeiro lugar na lista de mais vendidos da categoria não ficção há algum tempo, e eu decidi que eu ia ler esse livro antes de assistir ao filme. Me controlei muito a ansiedade, a minha curiosidade, e não fui assistir ao filme ainda, porque eu acho importante ler a obra original antes. E eu tinha ouvido bons elogios a esse livro, e eu achei que era o caso de ler pela primeira vez o Marcelo Rubens Paiva. O filho, né, do casal, o único filho homem do casal Rubens Paiva e Eunice Paiva, já é conhecido como escritor de sucesso desde a década de 80, quando ele estava na faixa dos 20 e poucos anos. Ainda Estou Aqui, portanto, é só mais um livro aí de uma vasta bibliografia de livros deste escritor, o único filho homem de Rubens Paiva e Eunice Paiva. Pessoal, o ano vai chegando ao fim, essa é a última resenha do ano, e eu não posso perder a oportunidade de agradecer a Alura, que esteve ao nosso lado durante todo o ano de 2024 e que foi muito importante, não só para esse canal, mas também para muitas pessoas que, assim como eu, descobriram que a maior escola de tecnologia do Brasil tem a oferecer. São vários cursos que você pode fazer lá dentro em diferentes áreas de conhecimento, por exemplo, inteligência artificial, mobile, desenvolvimento, front-end, back-end, entre muitas outras áreas. E a própria Alura te ajuda a desenvolver o seu caminho lá dentro, porque você pode dizer quais são os seus objetivos, onde você quer chegar, o que você quer aprender, se você quer começar uma nova carreira do zero ou se você quer se aprimorar onde você já trabalha. Tudo isso você faz o seu caminho dentro da Alura. Aulas que você pode fazer de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, com a didática exclusiva dos professores da Alura e também acesso à maior comunidade de todas no Discord, que vai te colocar em contato com outros estudantes e outros professores e vai aumentar todas as suas redes de contatos, o que vai ser muito importante para o seu aprendizado. Então eu sei que o ano tá acabando, mas 2025 tá aí e tá na hora de você dar um rumo para essa tua vida. E pode ser que a sua matrícula na Alura seja o grande divisor de águas, ainda mais com o meu cupom de 15%. Para acessar, clica aqui no link que tá na descrição ou no QR Code que tá aparecendo na tela. E agora de volta ao vídeo. Esse pode ser considerado uma narrativa de memória, um livro que não é exatamente uma autobiografia, porque não tem exatamente um compromisso de relatar os fatos em ordem cronológica, sem deixar escapar nada, mas ele escolhe elementos da sua memória particular e da história da sua família e mistura esses elementos com coisas que ele estava vivendo na época em que ele estava escrevendo este livro, 2015. Era uma época que a família estava respirando até que aliviada, porque os nomes dos assassinos do pai finalmente vieram a público e finalmente houve um processo, mas paradoxalmente também a família estava vivendo um momento difícil, porque a Eunice Paiva, a esposa de Rubens Paiva, que precisou criar o restante da família, os 5 filhos, sozinha, depois do desaparecimento dele, que durante anos amargou a condição de viúva, que não tinha um atestado de óbito e que não podia sequer mexer na conta bancária do marido, que precisou criar uma nova profissão. Ela teve que começar a estudar aos 40 e poucos anos, porque ela era uma dona de casa. Ela se tornou advogada, passou a ganhar seu próprio dinheiro, precisou se reinventar e acabou se transformando numa advogada respeitadíssima, que convivia com intelectuais, com políticos, que defendia causas indígenas, que era reconhecida até fora do Brasil. Uma mulher cuja carreira como advogada, jurista e ativista política começou depois dos 40, depois de uma tragédia inimaginável. Essa mulher, que no fim das contas se tornou a grande heroína da família, a mulher interpretada com tantos elogios pela Fernanda Torres, justamente esta mulher não pôde ver, não pôde se sentir, justiçada com o processo contra os assassinos do marido. Porque em 2015, apesar de estar viva, Eunice Paiva estava já num estado avançado de demência, mas especificamente de Alzheimer, que faz com que as pessoas percam a memória. Logo, a Eunice Paiva, a mulher que tinha uma cultura absurda, uma leitora voraz,
uma mulher elegante, que falava línguas, que devorava livros, que se tornou advogada e jurista e uma mulher respeitada que participou da Constituinte, que era amiga de presidentes da República. Logo, a Eunice Paiva, que conhecia tanta gente, que era uma biblioteca viva, ela perdeu a memória lentamente, conforme a doença avançava. Ela foi se esquecendo primeiro de pequenas coisas do cotidiano, depois das pessoas ao seu redor e depois de quem ela mesma era. Enquanto a memória de Eunice Paiva escapava por entre seus dedos, para a angústia da família, a memória do assassinato do seu marido, da injustiça que a sua família sofreu, finalmente começava a ser recuperada. Ainda Estou Aqui é um livro simplesmente sobre memória. Quando eu falo livro de memórias, eu tô levando esse termo ao extremo. Não é que o autor simplesmente fica se lembrando, ai, o meu papai fazia isso, ai, eu sentava no colo dele, ai, eu brincava na rua com os outros meninos. Não é só isso que ele faz, mas ele também reflete de maneira bastante filosófica sobre como a memória se constrói e como a memória se perde. Ele vai intercalando acontecimentos do passado e do seu presente, o presente em que ele se tornou o responsável legal pela sua própria mãe, a pessoa que juridicamente responde por alguém que sofre de Alzheimer, e ele precisou passar a cuidar dessa mulher que sempre foi a grande referência para ele, que o tirou de enrascadas, que o defendeu ao longo da vida e que foi um farol para quem ele olhava sempre que ele precisava de respostas. Ele de repente se tornou o cuidador dessa mulher e ele via a memória dessa mulher tão excepcional se perdendo. Então ele reflete sobre isso, sobre como a memória se perde, ao mesmo tempo ele reflete sobre como as memórias se criam, porque a vida, ela segue, né? Enquanto as pessoas envelhecem, adoecem e morrem, outras nascem. Ele tem um filhinho de 1 aninho e ele fica observando no próprio filho como as memórias vão surgindo num ser humano. Então ele compara o surgimento da memória numa pessoa com o desaparecimento da memória em outra, né? Separadas por 80 anos de vida. E ele também fala sobre memória coletiva, memória do Brasil, sobre como ele, através da recuperação das suas lembranças e da pesquisa que ele fez, intensa, sobre os anos em que o seu pai foi preso e sobre tudo que se descobriu, né, sobre como foi o processo que o levou à cadeia, por que os militares de repente olharam para aquele homem que por fora vivia uma vida comum de engenheiro, tinha sido deputado, é verdade, mas ele já estava fora do meio político desde do golpe em 64, então já faziam 7 anos que ele não se envolvia mais, ou pelo menos a família achava que ele não se envolvia mais, e de repente foi preso sem nenhuma explicação. Tudo isso são contribuições que Marcelo Rubens Paiva faz à memória brasileira, a construção da história recente do Brasil, coisas que, graças agora ao filme, estão cristalizadas também em imagens que são muito fiéis a como era realmente a casa que eles moravam, as roupas que eles usavam. O Walter Salles fez questão de mandar construir um set de filmagem igualzinho à casa, com os mesmos cômodos, com a mesma disposição dos móveis, às vezes até com os móveis originais que a família ainda tinha. Ele tentou reproduzir cenas que estão registradas em fotografias, ele tentou trazer mesmo, fazer uma viagem no tempo para que aquele período da história do Brasil ganhasse forma, ganhasse cor, ganhasse som e interpretação e passasse a fazer parte também da memória coletiva dos brasileiros. Nós que vamos assistir a este filme. E talvez até dos estrangeiros, né? Porque eles também estão vendo esse filme e também estão elogiando bastante, tanto é, né, que tá vindo aí a indicação ao Oscar, se tudo der certo. É sempre muito empolgante pra mim, que gosta de literatura, quando um livro se torna um filme que ganha repercussão e que é discutido e que de repente todo mundo tem uma opinião a respeito. Eu sei, estou sabendo sim que há críticas, e críticas muito válidas, inclusive, a respeito do elitismo dessa situação toda, sobre como essa família pertence a uma elite muito privilegiada, um pedacinho minúsculo do Brasil que não representa todo o país, toda a classe trabalhadora, que também lutou contra a ditadura, que também sofreu um bocado, que não recebe todo esse destaque, toda essa homenagem
que os ricos e os brancos e as pessoas da elite, como a família Rubens Paiva, recebem. Eu tô ciente de tudo isso e me incomodou também, enquanto eu ia lendo esse livro, perceber que a gente tá falando, acima de tudo, de herdeiros da elite brasileira, pessoas que sempre mandaram no Brasil e que sempre estudou nos melhores colégios e sempre teve os melhores contatos, e a certeza de que se não tivesse sido por todas essas boas conexões, eles jamais teriam essa sua história tão bem contada em livro e também no cinema. Eu estou ciente de tudo isso e compartilho também deste pequeno incômodo, mas não dá para negar que, apesar de ser apenas uma família e uma família privilegiada, eles são sim, todos os membros da família Rubens Paiva, pessoas bastante extraordinárias, cujas vidas merecem ser conhecidas. Rubens Paiva foi, enquanto foi vivo, um homem muito interessante, um homem idealista, que tentou fazer bem para o seu país, que sofreu uma cassação na ditadura, que teve o seu mandato democrático interrompido bruscamente por causa do golpe. Ele foi um homem que, pelo que tudo indica, ajudava pessoas perseguidas e dava suporte. Ele não se envolvia propriamente com a luta armada, mas ele dava auxílio, ele ajudava as pessoas a saírem do país, ele funcionava ali como uma espécie de porto seguro, então ele se colocou em risco e deu realmente a sua vida por causa disso. A mulher dele, a Eunice, não tem nem o que falar, uma mulher fortíssima, admirável. E tanto é assim, essa mulher era forte, cheia de contradições, que uma das cenas mais icônicas do filme é a representação de uma fotografia que a família se deixou tirar para sair na revista Manchete ainda nos anos 70, poucos meses depois do desaparecimento do marido, quando todo mundo achava que ele ainda podia estar vivo. Apesar dessa angústia inimaginável de uma mulher sozinha, sem profissão, sem emprego, com 5 crianças para criar, apesar de tudo, ela fez questão de exigir dos filhos que todo mundo sorrisse para a foto. Ela não queria que a sua família aparecesse no jornal como triste, derrotada e acabada. Ela queria mostrar para todo mundo que eles eram fortes e que a ditadura não tinha feito mal só para eles, ali, família. Se a ditadura fez mal para alguém, ela fez para o país inteiro. Eles não eram especiais. Então ela seguiu nessa fortaleza durante o resto da sua vida longa, construindo uma carreira nova do zero, se transformando numa pessoa respeitadíssima, que chegou um tempo que as pessoas até esqueceram que ela era viúva do desaparecido, se tornou ela própria uma pessoa de referência. E, infelizmente, no fim da vida, tudo isso foi desvanecendo com o avanço da doença de Alzheimer. Então, olha, que livro complexo. E uma leitura, apesar de muito triste, mas é uma leitura saborosa, com excelentes recordações, momentos doces misturados com momentos muito difíceis. O autor escreve muito bem. Então, se você não teve oportunidade de ler, você não vai perder o seu tempo. Leia Ainda Estou Aqui. Enquanto você ainda está aqui nesse país, enquanto ainda temos democracia, liberdade, possibilidade de falar, de pensar, de refletir, de debater a respeito até destes capítulos mais sombrios da história do Brasil. E a gente se vê aí nos próximos vídeos, porque eu vou gravar os vídeos de retrospectiva e tal, então até o fim do ano vocês vão me ver bastante. Beijo, obrigada apoiadores e apoiadoras que colaboram com este canal. Eu vou deixar aqui o endereço do meu Apoia-se. Quando você se torna apoiador, você ganha recompensas, participa de sorteios exclusivos, tem acesso aos meus audiolivros comentados, que são muito legais, e tem vários outros benefícios também. Então conheça aqui a minha campanha no apoia.c/ler antes de morrer. Tchau, gente, até mais. Feliz Natal!